Bom, a mim cabe-me provavelmente, se não se importam, não dar propriamente uma perspectiva muito otimista do momento atual, ou pelo menos dos momentos que nós acabamos de passar em termos de suspensão, aquilo que alguns autores chamam a suspensão da convergência ascendente dos direitos sociais. Bom, isto às vezes são expressões relativamente sóbrias no número de palavras, mas extraordinariamente densas quanto ao sentido. Reparem que toda esta ideia, que aliás a professora Cristina Queiroz fez o favor de nos dar, de uma projeção dos direitos sociais no sentido ascendente, sofreram, e aliás é o objeto desta nossa reunião, da nossa conferência, é a avaliação pós-crise. Parece-me que sofreram, pelo menos, para não dizer mais, uma suspensão desta convergência ascendente. Eu não vou tentar demonstrar propriamente muito isto, mas vou-lhes dar apenas algumas referências e pegando naquilo que a professora estava a reportar, eu recordo-vos uma realidade que é esta. Os recentes documentos comunitários, nomeadamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, se forem reparar com algum cuidado, notarão algo que é aparentemente estranho e ao mesmo tempo preocupante. É que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais vai buscar novamente os instrumentos internacionais dos anos 44 e dos anos 48. Quer dizer, isto não seria preocupante se não tivesse havido crise. Ora, parece que a crise fez retomar, por um lado fez retomar, por outro lado levou a que se considerasse válido, o que é estranho, não é? Porque já passou quase um século, parece que os objetivos, nomeadamente as recomendações no âmbito da OIT, foram em vão. Parece que os instrumentos internacionais não passam de meros instrumentos declarativos, muito embora, com alguma boa vontade, julgo eu, nós possamos atribuir-lhes alguma força vinculativa. Vejam outra situação curiosa, que é, mesmo no âmbito comunitário, um documento que apareceu e desapareceu rapidamente, que era a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, organizada em 1989. Isto foi o primeiro Brexit. O primeiro Brexit foi em 1989. Dos 12 países comunitários, nesse momento, que compunham a atual União, apenas 11 votaram e aprovaram este documento. O primeiro Brexit avançou em 1989. Eu até vos diria algo de curioso neste sentido, é que se a crise provocou, na verdade, algum terremoto ou algum tsunami nas nossas pretensões em termos de ascendência, a verdade é que nós temos estes documentos como uma espécie quase de lembrete, vamos lembrar aquilo que já estava estabelecido em 1989, é claro, e quando nós recuamos deste modo, parece que estamos de alguma maneira a fazer apelo àquilo que ainda não aconteceu, porque senão não era preciso chegar lá, não era preciso ir tão longe. Aliás, reparem, um documento recente também, recente, que é de 2012, mas neste caso pode-se considerar recente, que já é pós-crise de algum modo, ou é contemporâneo com a crise. A recomendação 202 da OIT, se eu forem ler com alguma atenção, hão de reparar que trabalha exatamente na mesma perspectiva de não se esqueçam dos objetivos de 1944, não se esqueçam dos objetivos de 1948 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, não se esqueçam desses documentos importantíssimos, os documentos-chave em termos internacionais e do otimismo que caracterizava a aprovação desses instrumentos. Portanto, talvez
é importante que faça uma leitura, nem que seja em estilo Volvo do Pilar Europeu e dos documentos que já foram redigidos a propósito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, porque, é claro, a ligação faz-se naturalmente, e fez bem o redator do texto, na medida desta proclamação, porque é uma proclamação interinstitucional, fez bem reportar ou fazer o chamamento aos anos 40. Pois, obviamente, que foi nos anos 40 que nós temos o aparecimento dos direitos fundamentais, os chamados direitos fundamentais de segunda geração, de que a professora já fez uma análise bastante importante. Agora, a questão, e a professora também fez esta referência, é só para nos recolocarmos outra vez nesta perspectiva da natureza declarativa ou da natureza de direitos subjetivos públicos que nós podemos atribuir a todas estas declarações. Era caso para dizer que declarações não faltam, porém, se nós formos ver mesmo no âmbito comunitário, todo o direito chamado, e agora estou a tentar recuar e a recolocar-me na perspectiva do tema que eu vos propus, o seguro do rendimento de trabalho, reparem que a recolocação vai ser um pouco numa perspectiva de seguro da força de trabalho ou seguro do rendimento de trabalho. Este seguro de rendimento de trabalho, mesmo numa perspectiva comunitária, reparem que foi colocado numa perspectiva de coordenação. É claro que antes de uma coordenação tem que haver harmonização dos direitos dos Estados. Essa harmonização começou a fazer-se pela Convenção 102 e lá recuamos outra vez aos anos de 1952. Lá temos outra vez o período de 40 e tal, pós-guerra, a imperar nesta perspectiva. É claro que o que daí se retirava é aquilo que não pôde deixar de ser retirado em termos comunitários. Ou seja, deixar que cada Estado tivesse o seu próprio sistema de proteção social ou o seu próprio sistema de seguros sociais e fazer a coordenação entre os vários Estados dos vários direitos de cada um dos Estados comunitários. Reparem que isto não é propriamente uma colocação numa perspectiva de insignificância desta realidade, antes pelo contrário. Reparem que dos primeiros regulamentos a aparecerem foram os regulamentos que tinham a ver com a coordenação dos direitos de segurança social em âmbito comunitário. Portanto, daí a importância que eles próprios tinham na perspectiva, mesmo na perspectiva comunitária. Bom, portanto, a importância destes chamados direitos fundamentais de segunda geração é óbvia, não é? Porque, é claro, conhecem aquela classificação que já foi feita há bastantes anos dos direitos fundamentais por gerações, não é? Nós, neste momento, iríamos numa quarta geração dos direitos, não é? Esta segunda geração, como a professora sublinhou aí muito bem, é uma segunda geração que surge com força, naturalmente, depois da guerra, porque era um objetivo de guerra. A Carta do Atlântico digo também, não é? Claramente, que é o número 5º da Carta do Atlântico, está referido expressamente como um objetivo de guerra, porque as guerras não se ganham aos tiros, muitas vezes ganham-se fazendo este tipo de apostas em alguns documentos internacionais que aparecem, e a Segurança Social lá aparece como um dos objetivos dessa guerra. Portanto, quanto ao enquadramento internacional, é claro que a riqueza deste enquadramento internacional é naturalmente vastíssima, não é? A professora já fez o favor de nos dar uma perspectiva bastante sólida do que as várias instituições, as várias organizações internacionais, a atenção, nomeadamente com o Conselho da Europa, têm prestado. E reparem que, por exemplo, voltando um pouco atrás, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais não faz apelo à Carta Social Europeia atual, faz apelo à Carta Social Europeia de 1961, o que parece um recuo. Porque, em bom rigor, nós podíamos dizer, ou podíamos, de algum modo, tentar fazer alguma referência aos últimos instrumentos de cada uma das organizações. Mas reparem que não há propriamente um aventureirismo na perspectiva de objetivos jurídicos
há antes uma recolocação e um chamamento à ideia de direitos económicos, sociais e culturais, aparentemente tal como eles foram consagrados nos anos 40. Isto a nós não nos pode preocupar, porque, é claro, uma crise traz sempre consequências, naturalmente, não é? E quero-me parecer que uma das consequências da crise, nomeadamente no espaço português, foi de nós percebermos que a segurança social deixou de ser propriamente, na perspectiva governativa, num determinado momento, parece que era o bombo da festa relativamente à crise. A culpa da crise era de quem? Era da Segurança Social. Qual era a solução? Bom, vamos cortar na Segurança Social. Se é a causadora da crise, é a responsável, uma espécie de responsabilidade objetiva atribuída a algo que não nos parece que pudesse ter essa configuração. Mas é claro que poderemos dizer, bom, é uma perspectiva liberal, seja como for, mas é uma perspectiva e essa perspectiva, na verdade, acantonou ou tentou acantonar os direitos sociais como eles nunca tinham sido acantonados numa perspectiva de desenvolvimento, ou seja, a tal perspectiva de convergência ascendente perdeu-se durante a crise, quer-me parecer. No pós-crise, e é isto que nos está a ocupar neste momento, julgo que nós estamos a tentar ressuscitar este modelo, é claro, espero que com sucesso, e a prova disso são realmente estes apelos feitos a modelos não considerados propriamente modelos últimos, mas sim a modelos que foram considerados válidos para a consecução de determinado tipo de objetivos. Bom, quanto aos riscos sociais em si, é claro que os riscos sociais, aqueles riscos que são, ou melhor, cujas consequências danosas são garantidas pela chamada previdência, e não tenhamos medo da palavra, porque parece que alguns temem a expressão previdência como que fugindo do demónio, fugindo do diabo. Bom, a previdência é aquilo que é o seguro social, naturalmente, não é? Para alguns parece muito fácil, porque metem tudo no mesmo saco, quando falam de segurança social. Falando de segurança social, fala-se de tudo um pouco, mas não se fala especificamente daquilo que muitas vezes nós pretendemos falar. Ora, a previdência, como sabem, tem uma caracterização muito sólida nos seguros. Como sabem também, a perspectiva vem naturalmente do século XVIII, adquirida com algumas aquisições de natureza técnica, o caso, por exemplo, do cálculo, o cálculo probabilístico ajudou-nos a perceber que podiam ser feitas algumas previsões relativamente sólidas, relativamente àquilo que iria acontecer nos anos mais próximos. Este cálculo probabilístico, é claro, adquirido na área dos seguros comerciais, dos seguros mercantis, do seguro industrial, a verdade é que foi aproveitado, e já sabem disso, não vou outra vez falar naturalmente da perspectiva e das iniciativas de Bismarck. A verdade é que esta perspectiva do cálculo, porque é claro, o cálculo probabilístico retirou-nos do empirismo que constituía a determinação de um prémio de seguro. Como é que se calculava um prémio de seguro antes de nós termos cálculo probabilístico? Bom, os matemáticos dizem-nos que era a queixómetro. Ponha lá 15, ponha lá 20. Porque não havia uma garantia técnica de que aqueles valores pudessem ser utilizados de um modo científico, ou mais ou menos científico. E isto é que nos permitiu, e a razão de ser, e a razão da própria existência dos seguros sociais, tem muito a ver com a consciência ética resultante, afinal, de um instrumento nascido, criado e conseguido numa perspectiva de seguro industrial, transposta para o seguro da força de trabalho.
era uma ótima ideia, essa ideia foi assumida em pleno século XIX, claro, sabemos quais são as causas sociais que levaram à consagração dos seguros sociais. Temos a Revolução Industrial, temos a saída das perspectivas puramente mutualistas, ou seja, voluntárias, que já existiam, naturalmente. Os trabalhadores tiveram sempre alguma intenção, alguma ideia de justapor, ou melhor, procurar algo que fosse sucedâneo da perda do seu rendimento de trabalho. Isto acontece no setor secundário, naturalmente. No setor primário, a perspectiva de proteção social perde-se um pouco até pela organização. A organização do setor primário não liga muito com a perspectiva do seguro social. Portanto, podemos dizer que o seguro social nasceu. Nós agora podemos dizer que nós estamos num setor quaternário. Eu não sei se dê já o salto para o setor quaternário. O setor quaternário é aquele em que nós parece que estamos a navegar numa perspectiva de automatização. Esta já existia há alguns anos, recordem-se. Isto corresponde, reparem que a automatização coincide, e, vamos lá, o esplendor da automatização e a digitalização corresponde à saída dos baby boomers do mercado de trabalho, que é algo que não está, talvez, ainda devidamente estudado, mas que convém provavelmente nós termos muita atenção para isso. A saída dos baby boomers do mercado de trabalho está a acontecer. Sabem que a geração dos baby boomers foi uma geração que propôs, ou melhor, a quem foi proposto, um tipo de desenvolvimento de trabalho que não tem muito a ver com as atuais perspectivas do desenvolvimento e da formação do rendimento de trabalho. A formação do rendimento de trabalho hoje está afetada pela intervenção de modelos de comportamento do próprio mercado que visa e desperta, e tem que ser objeto, naturalmente, de alguma atenção por parte dos poderes públicos, não é? Nós estamos a ver o nascimento de algum dumping social. Reparem que o dumping social, recordo-me, o dumping social foi uma questão levantada quando da nossa integração em termos comunitários. Bom, mas reparem, Portugal é um Estado de salários baixos e de contribuições para a segurança social baixas. Portanto, pode produzir a níveis bastante baixos, ou seja, pode fazer dumping social. É que os autores do relatório, no relatório que versava sobre esta matéria, vieram contrapor o dumping tecnológico dos outros Estados. Os outros Estados estavam num estádio de desenvolvimento tecnológico muito superior. Daí que este desnível de custos de produção era compensado de algum modo, esta pequenez dos custos de produção, não davam para fazer frente à tecnologia já reinante nos Estados de maior poder económico. Mas estamos a ver, em alguns trabalhos que estão a aparecer, outra vez o renascimento da questão do dumping social. Ora, este renascimento desta questão traz-nos provavelmente algumas questões outra vez à tona d'água. Ou seja, afinal, o dumping social que foi considerado irrelevante está agora a ser considerado relevante para efeitos de determinação ou de harmonização dos vários estados de desenvolvimento económico. Tenham atenção para, quando vos aparecerem documentos sobre o dumping social, fazer uma leitura, nem que seja uma leitura breve, só das conclusões, porque às vezes os documentos comunitários têm muito de importante, nos consideramos, ou na parte inicial, a parte preambular é extraordinariamente rica, porque dá-nos uma perspectiva de todas aquelas... um minuto, não é? De todas aquelas... É claro que nós estamos sempre sujeitos a esta coisa. É claro, não subvertendo naturalmente, porque não é esta a minha eu estou-vos apenas a dar algumas pistas. Eu forneci-vos um documento que vos dá imensas pistas para desencadear este tipo de trabalho. E quanto, é claro que se nós quiséssemos ser futuristas, não é o caso, mas de qualquer modo eu terminaria apenas com uma expressão de um autor que eu aprecio imenso, o Antoine de Saint-Exupéry, que vai neste sentido: quanto ao futuro, não se trata de prever,
mas de o tornar possível.